Fala galera, Matador aqui na área para mais um vídeo. Dessa vez, mano, conheça o maior mistério da fundação. Vamos ver, né, qual que é esse maior mistério da fundação, velho. Informações tiradas da SCP Foundation. Link na descrição. Olá, amante do terror. Hoje eu irei falar não de uma criatura ou criaturas, nem de um lugar, e sim de um conselho dentro da Fundação SCP, e não um conselho qualquer, e sim o mais alto escalão que existe dentro dela, um grupo muito misterioso e que não se sabe quase nada ao seu respeito. Já inscreva-se no canal, porque aqui você vai conhecer as criaturas e histórias detalhadamente e ainda vai poder ouvir teorias próprias para explicar as pontas soltas, de um modo que você nunca viu antes. Se você não quiser perder, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Agora, fique com o vídeo. Quem é? Vamos lá. Para falar sobre o Conselho O5, primeiro temos que entender o que são as credenciais de segurança e as classes dos SCPs. As classes dos SCPs se dividem em Safe, Euclídeo e Keter. Certo. Elas são utilizadas para classificá-los com base na dificuldade em conter, sendo o Safe os mais fáceis de se conter, Euclídeo os mais difíceis e Keter os quase impossíveis. Há também a classe Thaumiel, que são aqueles que ajudam a conter outros SCPs, e a classe Apollyon, que tem o potencial de causar a extinção do planeta. Os funcionários estão classificados em classe E, classe D, classe C, classe B e classe A. A classe A pertence ao mais alto escalão da Fundação, onde apenas administradores e membros do Conselho O5 se encontram. É justamente por eles serem do mais alto nível que todas as informações sobre eles estão completamente escondidas para outros, e saber alguma coisa a mais é quase impossível. Mas temos uma ideia de quem são eles. Afinal, há vários documentos espalhados por toda a Fundação que, juntados, contam um pouco de quem são os membros do Conselho O5. Porém, tudo que cerca esses membros é contraditório, pois uma parte diz que eles são seres de puro poder, e a outra diz que eles são apenas seres humanos, e tem uma parte que diz que eles podem nem mesmo existir. Mas vamos saber mais sobre eles. Como sabemos, a Fundação é organizada em níveis e classes, sendo a classe A mais alta de todas, e todos os membros do Conselho O5 são de lá. Mas quem são eles exatamente? E a resposta para essa pergunta é: não faço a mínima ideia. Há cerca de 13 membros no Conselho O5, sendo eles os responsáveis por supervisionar tudo na Fundação, e até dizem ser os precursores dela, ou seja, aqueles que fundaram a Fundação. Sim. Porém, absolutamente ninguém sabe quem eles são, porque as informações sobre eles são ultra secretas e não se tem total certeza daquilo que estamos lendo. Não sabemos de nada, e a própria Fundação não quer que nós saibamos de nada. Até porque, se você for no Command Dossier e tentar ver quem são os membros, você vai ver que no log aparecem vários, o que significa que apenas um deles é real, mas não fazemos a menor ideia de quem seja. De acordo com eles próprios, há muita desinformação que é passada, e muitas das informações que vemos, por mais verídicas que pareçam, podem ser falsas. Um belo exemplo seria o SCP-001. Há várias propostas para o que ele seja, até porque ninguém sabe realmente o que ele é, talvez nem mesmo o próprio Conselho O5, ou talvez eles apenas não queiram nos contar. Talvez o SCP-001 nem mesmo exista, ou talvez ele não seja tão interessante ou importante. Quando alguém é nomeado um novo O5, recebe uma carta dizendo o seguinte: Bem-vindo, recém-nomeado supervisor.
Você tem perguntas. Talvez você nem saiba o que todos eles são, ou se importe com quais são as respostas nesse momento. Mas você as tem. E você tem muitas. Se você abriu essa carta esperando essas respostas, eu vou te dizer tudo o que eu tenho, que é nada. O que é SCP-001? Não há nenhum. Houve um primeiro objeto anômalo que foi descoberto? É claro. Era importante? Provavelmente não. Bom, pelo menos você ainda é humano. Isso é tudo que somos. Seres humanos que pensavam que poderíamos registrar a destruição da sanidade. Nós éramos tolos, nós ainda somos. A Fundação está comprometida, sempre foi e sempre será. Por quê? Nós pensamos que havia uma chave, uma razão para tudo isso. É porque pensávamos que havia um porquê. Não há nenhum. As coisas são assim. Nada mudou. O universo não quebrou ao longo do tempo. É assim que deveria ser. O pessoal é informado sobre o SCP-001 porque os conforta, ajuda a pensar que há um porquê, porque isso sugere que há uma solução. Mas não há. Não consertamos, seguramos, contemos, protegemos. Certamente, você deve ter se perguntado por que os objetos não são numerados cronologicamente, por ordem de recuperação. Certamente, você deve ter se perguntado por que alguns objetos têm histórias totalmente documentadas e outros não. Certamente, você deve ter se perguntado, dado tudo o que sabe, por que esse mundo ainda existe. Eu disse que tinha mais perguntas do que pensava. Não sabemos mais quanto do que documentamos é verdade. Provavelmente muda de dia para dia. Não há como dizer o que está sendo afetado pela anomalia, especialmente quando pode haver um número infinito que nem descobrimos. A existência é uma anomalia. Então, o que esperamos que você faça armado com essa informação, ou falta dela? O que puder. Nós não consertamos e não resolvemos. Nós seguramos, nós contemos, nós protegemos. Parabéns pela sua promoção para supervisor. Boa sorte, o administrador. Carai. Com isso, temos a informação. A carta mais enigmática que eu já vi na minha vida. Então, que SCP-001 é nada, não existe. Porém, uma coisa que não existe não significa que nunca existiu. De acordo com um documento da proposta de Ronk, diz que SCP-001 foi um evento da Guerra Oculta, uma guerra entre países que utilizavam os SCPs. Ou seja, SCP-001 surgiu após outros SCPs. Sim, ele não foi o primeiro de fato, porque como o próprio administrador disse, eles não são numerados cronologicamente. Todos os membros do Conselho O5 têm a sua visão do que foi, mas todos acabam com um único destino: a fábrica. Não se sabe o que a fábrica é de verdade, porque, como eu disse, todos os membros têm a sua visão, mas é um nome dado ao próprio SCP-001. A proposta de Rong diz que SCP-001 foi um evento de classe CK. E o que isso significa? CK significa um evento de extinção em massa. E os procedimentos de contenção devem ser evitar que ocorra novamente. Um evento de extinção em massa durante a Guerra Oculta resultou na dobra da realidade e criou uma nova realidade, a realidade que estamos hoje. E dizem que os membros do Conselho O5 são humanos, porém, humanos que se lembram da realidade anterior, que se lembram da tal fábrica. Suas memórias, no entanto, estão nubladas e cada um tem o seu ponto de vista. A maior verdade que temos é que o Conselho O5 provavelmente é o maior mistério da Fundação e o mais contraditório, pois um documento chamado Individualidade diz que o Conselho O5 foi derrubado há muito tempo e hoje é liderado por humanos feitos por uma máquina que se revoltaram. Isso fez a Fundação ficar em escombros. Tudo isso por causa da separação da insurgência do caos. Uma força-tarefa criada pelo Conselho para lidar com situações extremas. E logo quando foi separada, houve um colapso, perdendo inúmeros funcionários. Ao todo, não se sabe quem são eles. Sabemos o que fazem, mas a sua existência é um verdadeiro mistério.
e é totalmente incerto. E digo mais, o membro do Conselho 5 pode ser, literalmente, qualquer um. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Caraca. Não, bagulho tudo enigmático, velho. Ali o negócio da carta. Caraca, mano, começou a filosofar no meio da carta ali com o enigma, viado. Do nada, velho. Do nada. Do nada, você pergunta o que, que é a porcaria do conselho, os cinco malucos começam a filosofar sobre a vida, velho. Mano, pô, mas, assim, todo o mistério, tudo, tipo assim, a história por trás, né, que tipo, os caras criou sobre o conselho, mano, tipo assim, realmente, tipo, você fica curioso, você fica com o pé atrás pra pensar, pô, será que isso realmente é verdade ou é tudo baboseiro, ou existiu ou não existe mais? Você fica totalmente confuso do que realmente pensar, tá ligado? Realmente, a única coisa que você pode fazer é especular, porque não tem nenhuma prova concreta, tá ligado? Mano, super interessante, velho, super interessante. Mas enfim, se vocês gostaram, por favor, deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Dê novas sugestões de reacts aqui nos comentários. Tem a descrição que eu sempre deixo o link do vídeo reagido, o link do meu grupo do Discord e o link do meu canal de lives do site Roxinho. E é isso, pessoal. Nos vemos no meu próximo vídeo. Falou!